que vai participar na atividade Leitura Internacional da Ilíada é do 12º ano. Somos 18 alunos da área de Humanidades da Escola Básica e Secundária Dr. Vieira de Carvalho, que se localiza no concelho da Maia, distrito do Porto, em Portugal. É com todo o gosto que participamos nesta atividade e vamos ler o canto 11º. Desejamos a todos os participantes tudo de bom e que a leitura continue a ser o elo de eleição entre os povos. Felicidades! We are a group of 18 students attending Escola Básica e Secundária Dr. Vieira de Carvalho in 12th grade, area of Humanities. Our school is located in Maia, district of Oporto, north of Portugal. We are delighted to participate in the event International Reading of the Iliad, and we intend to read chant 11. We wish every participant all the best and hope that reading will always remain a powerful link among peoples all over the world. Best wishes. La classe de terminale participera à la lecture publique internationale de l'Iliade. La classe est constituée par 18 élèves de la série littéraire de la Escola Básica Secundária de Vieira de Carvalho, collège et lycée, situé à Maia, près de Porto, dans le nord du Portugal. Nous sommes enchantés de participer à l'activité et nous lirons le chant 11. Nous souhaitons le meilleur pour tous les participants et que la lecture continue à être le lien entre le peuple do mundo entier. Felicitações, bonsoir. Ilíada, canto 9. Do leito onde se deitava junto ao orgulhoso Titone surgiu a aurora, para trazer luz aos deuses e aos homens. Zeus enviou a discórdia para junto das naus velozes dos aqueus, a medonha discórdia que segurava nas mãos um portento de guerra. Portou-se junto da escura nau de grande quilha de Ulisses, que estava no meio, pelo que seria ouvida de ambos os lados, desde as tendas de Ajax, filho de Telamon, até às de Aquiles. E eles que nos extremos colocaram as nós niveladas, confiados na coragem e na força das mãos, a isso prestou a deusa e emitiu um grito enorme e terrível. E cada um dos aqueus lançava grande força no coração para guerrear e combater. Então lhes pareceu a guerra mais doce do que regressar nas côncavas naus para a armada terra pátria. Para a sua vez gritou alto a tríada e ordenou aos agivos que se armassem. E ele próprio vestiu o seu bronze reluzente. Primeiro, protegeu as pernas com as velas Knédites, adornadas de prata na parte ajustada do tornozelo. Em segundo lugar, protegeu o peito com a couraça que outrora lhe dera Síndrias, como um presente de hospitalidade. Pois ouvira em Chipre um grande rumor. Os aqueus estariam para navegar nas suas naus para Troia. Por isso oferecera a couraça para agradar ao rei. Por cima estavam 10 tiras de escuro azul, 12 de ouro e 20 de estanho. Serpentes azuis entrançavam-se até ao pescoço, 3 de cada lado, semelhantes ao arco-íris que Crónida põe no meio das nuvens, como portento para os mortais. De volta dos ombros atirou a espada cravejada de adereços dourados, sendo a bainha adornada de prata, provida de correntes de ouro. Pegou então no escudo ricamente trabalhado e valoroso, que protegia um homem de cada lado. Escudo belo que tinha 10 círculos de bronze, e por cima 20 bossas de estanho branco e luminoso, tendo no meio uma bossa de escuro azul. Croava-o como grinalda a gorona de horrível aspecto que olhava, medonha, e junto dela estavam o terror e o pânico. Do escudo pendia um bolderé de prata e por cima serpenteava uma serpente azul com 3 cabeças, cada uma para o seu lado, saídas do mesmo pescoço. Na cabeça colocou o elmo de 2 chifres e 4 bossas, com penachos de cavalo que se agitavam, terríveis de cima. Pegou em 2 fortes lanças de bronze as pontas e afiadas, de longe até ao céu peluzia o bronze. E Atena e Hera trovejavam para concederem honra ao rei de Micenas, rico em ouro. A seu cocheiro ordenou então cada homem que segurasse bem os cavalos junto da vala, enquanto eles próprios seguiam a pé, armados. Uma grita indistinguível surgiu ao encontro da aurora. Muito à frente dos cocheiros estavam eles dispostos juntos da vela, a pouca distância seguiam os cocheiros. Entre eles levantou o Crónida um fragor maligno, e do céu mandou o orvalho tinto de sangue, porque estava prestes a enviar para o Hades muitas cabeças valeras. Okay. Os troianos, do outro lado, na parte alta da planície, reuniam-se em torno do grande Heitor, guerreiro conhecido. Lidamante e Eneas, honrado entre o povo troiano como um deus. Também os 3 filhos de Antenor, Pólibo e o divino Agenor, e o jovem Acamante, semelhante aos deuses. Entre os dianteiros levava Heitor o seu escudo bem equilibrado, tal como das nuvens refulge um astro no mau agouro. Todo
cintilante e depois desaparece atrás das nuvens sombrias. Assim Heitor aparecia entre os dianteiros a dar ordens, e depois entre os da retaguarda. E todo vestido de bronze brilhava como o relâmpago de Zeus, detentor da égide. Tal como os ceifeiros de cantos opostos do campo vão aproximando as carreiras ceifadas de trigo ou cevada no terreno de um homem rico e cerradas caem nas paveias. Assim troianos e aqueus arremetiam uns contra os outros. Em nenhum lado surgia a lembrança de fuga ruinosa. Iguais cabeças tinham a batalha e atiravam-se uns aos outros, como lobos. A discórdia, plena de gemidos, alegrou-se com tal visão, pois era a única dos deuses que estava ao lado dos combatentes. Os outros deuses não estavam com eles, mas descansados se sentavam nos seus palácios, lá onde cada um fora construída uma bela casa nas faldas do Olimpo. Todos culpavam a Crónida, senhor da nuvem azul, porque ele estava decidido a dar glória aos troianos. Porém, não lhes deu importância ao pai. Longe dos outros estava sentado, exultante na sua glória, enquanto olhava para a cidade dos troianos e para as naus de aqueus, para refulgir o bronze, para quem matava e era morto. Enquanto era de manhã e o dia sagrado aumentava, de ambos os lados certavam os mísseis e o povo morria. Mas a hora em que o lenhador prepara a refeição nas clareiras da montanha, quando já sente os braços cansados de cortar altas árvores e a exaustão lhe enche o ânimo, e o desejo de doce comida lhe vem ao espírito. Foi então que, com seu valor, os danãos desbarataram as falanges, chamando pelos camaradas ao longo das filas, e entre os primeiros irrompeu Agamenon e matou Bienor, pastor do povo, e depois seu camarada, o Eleu, condutor de cavalos. O Eleu saltara do carro para se colocar à sua frente, mas no momento em que arremetia o rei, desferiu-lhe um golpe na testa com a lança afiada. O elmo pesado de bronze não reteve a lança, que o atravessou assim como ao osso. Os miolos por dentro ficaram todos borrifados, e assim subjugou quem contra ele arremetia. Ali os deixou Agamenon, soberano dos homens, na brilhante nudez dos seus torsos. Depois despira-os das túnicas. Depois avançou para matar Iso e Antifo, ambos filhos de Príamo, um bastardo e outro legítimo, ambos no mesmo carro. Era o bastardo que segurava as rédeas, mas o famoso Antifo estava a seu lado para combater. A estes prender outrora Aquiles, com vimos novos, enquanto apascentavam os rebanhos nos penentes do Ida, soltando-os depois mediante resgate. Agora o Átrida, Agamenon, vasto poder, com a lança, acertou a Iso no peito por cima do mamilo, e com a espada feriu Antifo junto à orelha e atirou-o do carro. Apressou-se a despojá-los das belas armaduras, pois já os conhecia. Virou-os juntos às rápidas naus, quando o Ida os trouxera Aquiles de pés velozes. Tal como o leão esmaga as crias inocentes da célere corça, agarrando-as, com sua detenção possante, depois de chegar à toca, para depois as privar da sua tenra vida. E a mãe, embora por acaso esteja ali perto, não lhes pode valer, mas ela própria se aproxima, a tremer, e se lança depressa na corrida, pela mata cerrada e pelo bosque, apressando-se alagada em suor, devido à arremetida da fera possante. Assim nenhum dos troianos logrou afastar a morte daqueles dois, mas foram eles próprios perseguidos pelos argivos. Depois matou Pisandro e Hipóloco, tenazes em combate, filhos do fogoso Antímaco, que na esperança de receber ouro de Alexandre, gloriosos donzos, especialmente se opôs a que Helena fosse restituída ao leiro de Menelau. Seus filhos tomou o poderoso Agamenon, ambos no mesmo carro, conduzindo junto os céleres corceis. É que das suas mãos tinham-se escapado as rédeas luzentes e os cavalos corriam deslocados. Como um leão remeteu contra eles o Átrida, ambos lhe dirigiram súplicas do carro. Toma-nos vivos, ó filho de Atreu, e aceita com digno resgate. Jazem muitos tesouros no palácio de Antímaco, bronze, ouro e ferro, muito custoso de trabalhar. Destes tesouros te agraciará nosso Pai com incontáveis riquezas, se souber que fomos tomados vivos junto às mãos dos aqueus. Deste modo, tendo lágrimas, se dirigiam ao rei com palavras suaves, mas dura foi a voz que ouviram. Se na verdade sois os filhos do fogoso Antímaco, ele que outrora ordenou à Assembleia dos Troianos que imediatamente matassem Menelau, que ali se dirigiram com o divino Ulisses, para que não regressasse novamente para junto dos aqueus. Agora pagareis o preço da repugnante atitude de vosso pai.
Falou e do carro atirou, pisando ao chão, atingindo com a lança no peito, e de costas caiu, e ele por terra. Mas Hipóloco saltara do carro, pelo que o matou no chão. Decepou-lhe os braços com a espada e cortou-lhe a cabeça. Pôs a rolar por uma pedra por entre a multidão. Deixou-os onde estavam, lá onde a maior parte das falanges seguiu em demandada. Foi aí que arremeteu, e com outros aqueus de belas crépites. Peões matavam outros peões. Fugiam à força cavaleiros outros cavaleiros. E por baixo subia da planície a poeira levantada pelas patas retumbantes dos cavalos, que o bronze chacinavam. E o poderoso Agamemnon, sempre a matar, seguia em frente, dando ordens aos argivos. Tal como quando numa moita sem árvores altas, o fogo ardiente labra, levado por todo lado pelo vento rodopiante, e de alto a baixo caem as matas devido ao avanço das chamas. Assim, por causa do atrito Agamemnon, caíram as cabeças dos troianos em fuga e muitos cavalos arqueados pescoços levavam a chocalhar carros vazios ao longo dos dias da guerra. Saudosos dos cocheiros irrepreensíveis que jaziam no chão, mais amados pelos abutres do que pelas suas mulheres. Então Zeus afastou Heitor dos mísseis e da poeira, da chacina de homens, do sangue e do estampido. Mas o Átrida foi atrás dele, dando ordens aos dánaos. Passaram ao lado do túmulo de Ilo, filho de Dardan, no meio da planície, e passaram à pressa a Figueira Brava, desejosos de chegar à cidade. O Átrida seguia sempre aos gritos, e as suas mãos implacáveis estavam borradas de sangue. Mas quando chegaram às portas cheias e ao carvalho, foi aí que eles estacaram e ficaram à espera uns dos outros. Porém, no meio da planície, alguns ainda fugiam com vacas que um leão pôs em fuga no negrume da noite. A todas pôs em fuga, mas é a uma que aparece a morte escarpada. Primeiro, com sua dentição possante, lhe agarra o pescoço, e depois devora-lhe o sangue e todas as vísceras. Era assim que o Atrida, o poderoso Agamemnon, os perseguia, sempre a matar os da retaguarda em fuga. Muitos caíam dos carros de costas ou de frente, às mãos do Átrida. À sua volta ele desvairava com a lança, mas quando ele estava prestes a chegar à cidade e à íngreme muralha, foi então que o Pai dos homens e dos deuses sentou nos píncaros da ida de muitas fontes, descendo do céu. Em suas mãos segurava o trovão. Mandou Íris das asas douradas transmitir uma mensagem. Apressa-te, célere Íris, e vai dizer isto a Heitor, enquanto ele vir Agamemnon, pastor do povo, a desvairar entre os dianteiros, desbaratando as filas. Que fique para trás, ordenando ao resto do exército peleje contra os inimigos em potente combate. Mas quando ferido por uma lança ou atingido por uma seta, Agamemnon saltar para o carro, então a Heitor outorgarei força para matar, até que chegue às naus bem construídas, para quando se puser o sol e sobrevier a escuridão sagrada. Assim falou, e não lhes obedeceu Íris, de pés velozes, como o vento. Desceu das montanhas do Ida em direção à sagrada Ilion. Encontrou o filho do fogoso primo, o divino Heitor, em pé junto dos cavalos e do carro bem articulado. Postando-se junto dele, lhe falou Íris de pés velozes. Heitor, filho de primo, igual de Zeus no conselho. Zeus Pai enviou-me para transmitir esta mensagem. É quando fiz Agamemnon, pastor do povo, a desvairar entre os dianteiros, desbaratando as filas, cede na batalha, ordenando ao resto do exército que peleje contra os inimigos em potente combate. Mas quando, ferido por uma lança ou atingido por uma seta, Agamemnon saltar para o carro, enquanto a ti outorgará força para matar, até que chegues às naus bem construídas, quando se puser o sol e sobrevier a escuridão sagrada. Tendo assim falado, partiu Íris de pés velozes, e logo do seu carro Heitor saltou, armado para o chão. Brandindo duas lanças afiadas, percorreu todo o exército, incitando ao combate. E levantou o fragor tremendo das refregas. Reagruparam-se as tropas e posicionaram-se defronte dos aqueus.
Mas os argivos, por seu lado, fortaleceram as falanges. Ordenou-se a batalha e posicionaram-se frente a frente. E Agamemnon foi o primeiro a lançar-se, pois ele queria combater à frente de todos. Dizei-me agora, ó musas, que no Olimpo temos vossas moradas. Quem foi o primeiro a enfrentar Agamemnon? Dentre os próprios troianos, os seus famosos aliados. Foi Ifidamente, filho de Antenor, homem alto e valente, que fora criado na Trácia de férteis sulcos, mãe de rebanhos. Foi Ciceu que o criou em casa quando era criança. Ele que era seu avô materno e que gerara Tiano de lindo rosto. Mas quando ele chegou à medida certa da florescente juventude, Ciceu reteve-o lá e deu-lhe sua filha em casamento. Mal casara, se adotá-lo, atrás do rumor dos aqueus, com as 12 naus recurvas que o seguiram. Em seguida, deixou as naus bem construídas em percote, prosseguindo viagem para Ilion a pé. É ele que agora enfrentava o átrida Agamemnon. Quando estavam já perto e avançavam um contra o outro, o átrida falhou o alvo, pois desviara a sua lança. Porém, Ifidamente, golpeou no cinturão debaixo da couraça, arremetendo com o seu peso, confiante em sua mão pesada. No entanto, não penetrou o cinturão faiscante, pois já antes a ponta de lança chegara à prata e como o chumbo se dobrara. Foi então que, agarrando na lança com a mão, Agamemnon, de vasto poder, a puxou para si, furibundo como um leão, e arrancou-a da mão de Ifidamente, e atingindo-o no pescoço, despedaçou-lhe os membros. Assim tombou para dormir um sono, de bronze, pobre mancebo, longe da esposa para ajudar os cidadãos. Esposa de que não recebera alegria, embora muito lhe dera, pois dera-lhe 100 bois e depois lhe prometeu mais 1000, cabras, juntamente com ovelhas, que abastentava, incontáveis. Em seguida, o despojou o átrida Agamemnon, e caminhou através da turba dos aqueus, segurando as suas belas armas. Mas quando se apercebeu o corpo, iminente entre os babéis e o filho mais velho de Antenor, uma dor fortíssima lhe encobriu os olhos por causa do irmão tombado. Posicionou-se de um lado com a lança, despercebido do divino Agamemnon, e golpeou-lhe o braço sobre o cotovelo. E por completo, o despassou a ponta da lança reluzente. Estremeceu de seguida Agamemnon, soberano dos homens. No entanto, nem assim desistiu da batalha e da guerra, mas arremeteu entre corno com a lança que o vento aguçara. Ora, ele estava a arrastar pelo pé Ifidamente, seu irmão e filho do mesmo pai, e chamava pelos mais valentes. Mas enquanto arrastava no meio da turba, atingiu Agamemnon por cima do escudo cravejado de bossas com um golpe de bronze e lança, deslaçando-lhe os membros. Aproximou-se depois e decapitou junto de Ifidamente. Foi aí que os filhos de Antenor, às mãos da rei Átrida, completaram seu destino e desceram à mansão de Hades. Porém, Agamemnon percorria as falanges dos outros com a lança e a espada e enormes pedregulhos, enquanto o sangue ainda jorrava quente da ferida. Mas quando a ferida secou, depois de o sangue estancar, a árvore das dores sobreviveram à força de Átrida. Tal como o dardo afiado atinge a parturiente, dardo penetrante enviado pelas Ilítias, deusas do parto, filhas da Hera e senhoras de dores amargas. Assim agudas dores sobreviveram à força de Átrida. Saltou para o carro e ordenou ao cocheiro que o conduzisse às côncavas naus. Doía-lhe o coração. Soltou um grito penetrante e assim disse a Danaus: amigos, regentes e comandantes dos argadios, é a vós que agora compete afastar das naus. O fragor da frega, visto que Zeus, o conselheiro, não permite que eu combata os troianos o dia inteiro. Assim falou, e o cocheiro chicoteou em direção às côncavas naus os cavalos de belas crinas, que não se recusaram a correr. Como o peito a espumar e as barrigas sujas de pó, levaram o soberano ferido para longe da batalha. Mas quando Heitor viu que Agamemnon batia aos troianos e aos lícios, gritou bem alto: troianos e lícios e dátaros, prestes combatentes, sendo homens amigos e lembrai-vos da bravura animosa. Partiu o melhor guerreiro e a mim deu grande glória. Zeus, crónico, os cavalos de casco não ofendido, conduzi contra os danaus valentes para ganhar-lhes a glória vitoriosa.
falando, incitou a força e coragem de cada um, tal como quando o caçador atiça os galgos de brancos dentes contra o javali selvagem ou contra o leão. Assim contra os aqueus atiçava os magnânimos troianos Heitor, filho de Príamo, igual de Ares, flagelo dos mortais. Ele próprio caminhava entre os dianteiros com altos pensamentos, e lançou-se do combate como a rajada da tempestade, que revolve e encrespa o mar cor de violeta. Quem foi o primeiro e quem o último a quem matou Heitor, filho de Príamo, quando Zeus lhe outorgou a glória? O primeiro foi Azeu, e depois Autono, e Dólops, filho de Clício, e Ofélcio e Agelau, e Eximno, e Oro e Hipono, tenaz em combate. Matou os descomandantes dos Dânaos e de seguida atirou-se à multidão, tal como quando Zéfiro empurra as nuvens do Noto, atingindo-as com forte borrasca. Rolam as ondas inchadas e a espuma no alto. É espalhada pelo sopro do vento que muito vagueia. Assim muitas cabeças do exército foram subjugadas por Heitor. Então teria sido a desgraça, teriam acontecido coisas irremediáveis. Agora teriam os aqueus precipitado em fuga para as naus, se Altídida, Diomedes, não tivesse Ulisses gritado: Tídida, que sofremos para que nos esqueçamos da bravura limosa? Vem para aqui, amigo, e posiciona-te ao meu lado. Vergonha será, na eventualidade de Heitor, do elmo faiscante tomar as naus. Respondendo-lhe assim, falou o possante Diomedes: Ficarei a teu lado e aguentarei, mas exíguo será o nosso proveito, porquanto Zeus, que comanda as nuvens, decidiu outorgar a força aos troianos e não a nós. Falou, e do carro atirou Tímbrio ao chão, atingindo-o com a lança no mamilo esquerdo. E Ulisses matou Molio, o divino escudeiro daquele soberano. Deixaram-nos onde estavam, tendo-lhe cerceado o combate, e puseram-se a criar confusão na turba, como quando dois javalis destemidos se atiram aos cães de caça. Deste modo, eles se viraram contra os troianos e os mataram, e os aqueus que fugiam do divino Heitor respiraram melhor. Tomaram então um carro com 2 homens, os melhores do povo, ambos filhos de médicos de Percópio. Ele que acima de todos era perito na adivinhação e não queria que os filhos fossem para a guerra aniquiladora de homens. Mas os 2 não deram ouvidos ao pai, pois o destino da negra morte os levava. Este tirou o sopro e a vida o Tídida, Diomedes famoso pela sua lança, e despojou-os das armas famigeradas. E Ulisses matou Hipódamo e Epílogo. Foi então que, ecoável, o crânio lhes estendeu o combate, olhando do livro, e eles iam-se matando uns aos outros. O filho de Tideu feriu com a arremetida da sua lança a Gástoro, filho de Perro, na anca. Os cavalos não estavam perto para que pudesse fugir, pois o ânimo se lhe obnubilava. É que o escudeiro mantinha-os longe, enquanto ele combatia como peão entre os dianteiros, até perder a vida a mar. Rápido, Heitor discerniu-os entre as fileiras, e lançou-se contra eles, gritando. Com ele seguiam as falanges dos troianos. Estremeceu ao vê-lo Diomedes, excelente em auxílio, e logo dirigiu a palavra ao Ulisses, que estava ali perto. Até nós rola esta desgraça, o possante Heitor, mas permanecemos e repulsamos a sua arremetida. Assim, falando, apontou e arremessou a lança de longa sombra. Atirou e não falhou o alvo, acertando a cabeça de Heitor no cimo do elmo. Mas pelo bronze foi o bronze desviado, e não lhe atingiu a linda pele, pois foi contido pelo triplo elmo de penacho, que lhe oferecera fio Apolo. Mas Heitor saltou logo para trás e misturou-se à multidão, que ele de joelhos e assim ficou, apoiando a mão firme contra a terra. A escuridão da noite veio cobrir os olhos. Enquanto o Tídida seguiu o trajeto da lança, por entre os dianteiros, onde parecia que se cravara na terra, Heitor voltou a si, e saltando de novo para o carro, conduziu por entre a turma, escapando ao negro destino. Brandido a lança, gritou-lhe o possante Diomedes. De novo ao campo foge da morte, mas na verdade bem perto esteve a desgraça. Agora saudou-te de novo, filho Apolo, a quem tu de certo rezas, quando te metes entre dados arremessados. Mas darei cabo de ti depois, quando te encontrar novamente, se algum dos deuses houver que me queira ajudar. Agora perseguirei outros, todo aquele que apanhar. Falou, e despojou das armas o filho de Péon, célebre lanceiro. Porém, Alexandre, esposo de Helena dos belos cabelos, apontou uma seta ao Tídida, pastor do povo, encostado contra uma coluna no túmulo de máscara pelas mãos, e dirigiram para Ilo, filho de Dárdano, ancião de outros tempos. Ora Diomedes estava a despir a coraça faiscante do peito do valente Agástano, assim como o escudo dos ombros e o elmo pesado, quando Paris puxou o entalho e disparou. E não foi em vão que a seta lhe fugiu das mãos, pois acertou-lhe no pé direito.
A seta despassou por completo e fixou-se na terra. Rindo-se aprazivelmente, Luís saltou do refúgio onde estava e proferiu uma palavra ufanosa. Foste ferido. Não foi em vão que fugiu a minha seita. Provera que te tivesse acertado no baixo vento e te tivesse privado da vida. Assim os troianos teriam alívio da desgraça e eles que tremem à tua frente como cabras baleadoras perante um leão. Sem tremor algum, respondeu o possante Diomedes. Acheiro injuriador, vaidoso do teu penteado, sedutor de virgens. Provera que com armas me pusesse à prova contra o corpo. Então, de pouco te serviriam o arco e as setas boas. Ufanas-te em vão por me teres arranhado a planta do pé. Não dou qualquer importância. É como se contra mim tivesse atirado uma mulher ou tola criança. Pois foi um dardo embotado de um homem que não vale mal. Nem que seja só tocado por mim, diferente é o efeito do dardo afiado, pois logo derruba quem atinge. E dilaceradas pelo pranto ficam ambas as faces da sua mulher, e órfãos ficam os filhos. Torna vermelha a terra com seu sangue, e à sua volta estão mais aves de rapina do que mulheres. Assim falou, aproximou-se de Ulisses, famoso lanceiro, e prestou-se a saudar. Arrancou do pé a seta afiada, e uma dor aflitiva atravessou a carne de Diomedes. Saltou para o carro e ordenou ao cocheiro que o conduzisse às côncavas naus. Doía-lhe o coração. Sozinho ficou Ulisses, famoso lanceiro, e nenhum dos argivos ficou a seu lado, pois o terror dominava-os a todos. Desanimado, assim disse ao seu magnânimo coração: Ai, pobre de mim, que estarei para sofrer? Grande mal seria se fugisse com medo desta turba, mas pior seria se fosse tomado só, pois o Crónida pôs em fuga os outros dânimos. Mas por que razão o meu ânimo assim comigo dialoga? Sei que eles são vis e que fugiram da batalha. Por outro lado, é aquele que é excelente no combate, a esse compete ficar sem arredar pé, quer seja atingido ou outros atingem. Enquanto assim ponderava no espírito e no coração, aproximaram-se as fileiras de troianos, portadores de escudo, encurralando-o no seu meio e preparando grande desgraça. Tal como quando cães e vigorosos mancebos pressionam um javali de todos os lados. Ele saiu do denso arvoredo com o branco comilho afiado nos maxilares redondos. E eles arremetem de todos os lados, e ouve-se o som de dentes a serem ferrados. Mas eles não arredam pé. Terrível, embora seja, assim em torno do Ulisses, dilecto dos Zeus, pressionavam os troianos. Mas ele atingiu primeiro o irrepreensível Deíopides no cimo do ombro, atirando-se a ele com a lança afiada, e depois matou Toor e Ono, e logo de seguida aquerzidamente. No momento em que saltava do carro, atingiu com a lança no umbigo, sob o escudo adornado de bolsas. Ele caiu na poeira e com a palma da mão agarrou a terra. Deixou-os onde estavam e atingiu Cáropos, filho de Hípase, com um golpe de lança, ele que era irmão de Abastado de Sor. Para o auxiliar veio Soco, homem semelhante aos deuses, e postando-se perto dele, lhe dirigiu estas palavras: Ó muito louvável Ulisses, uridor de penas e enganos, ou hoje proferirás jactâncias sobre ambos os filhos de Hípaso, tendo ambos chacinado e despojado pelas suas armas, ou então, golpeado pela minha lança, perderás a tua vida. Assim falou e atingiu-o no escudo bem equilibrado. Através do escudo fulgente penetrou a lança potente, e através do colete bem trabalhado penetrou, e do flanco lhe rasgou a carne toda, mas Palas Atena não permitiu que a lança chegasse às vísceras do Ulisses, e Ulisses percebeu que o dardo não atingira ponto mortal. Recuando-lhe a soco, dirigiu as seguintes palavras: Desgraçado, agora veio ao teu encontro a morte escarpada. De certo me impediste de guerrear contra os troianos, mas a ti declaro, eu aqui, que a morte e o escudo destino te virão neste dia, pela minha lança subjugada. Traz-me-ás a glória, ao lado de novos povos da tua alma. Falou e o outro recuou e lançou-se na frente. Enquanto se voltava, nas costas entre os ombros, lhe fixou Ulisses a lança, que lhe trespassou o peito. Tombou com um estrondo e sobre ele exultou o divino Ulisses. Ó Soco, filho do fogoso Hípase, domador de cavalos, rápido sobreveio o termo da morte. Não lhe escapastes, desgraçado. Teu pai e a tua excelsa mãe não te fecharão os olhos na morte, mas as aves de rapina, que devoram carne crua, te lacerarão, batendo todas as cerradas das asas à tua volta. Por mim, se morrer, sepultar-me-ão nos abismos. Assim falando, arrancou o possante lança de fogoso Soco da sua carne e do escudo adornado com bolsas. Mas ao arrancar a lança, jorrou o sangue, afligindo-lhe o coração.
Assim que os magnânios troianos viram o som do Ulisses, chamaram uns pelos outros e na turba e foram todos contra ele. Mas ele cedeu, recuou e gritou pelos companheiros. 3 vezes gritou ele tão alto, quanto pôs uma cabeça humana. E 3 vezes ouviu o seu brinco menalal de leto de ares. E logo falou a Ajax, que estava ali perto. Ajax de Lamor, criado por Zeus, rei do povo. Aos meus ouvidos chegou o grito do paciente Ulisses, como se ele, isolado, os troianos tivessem atacado e cortado o caminho no potente combate. Atravessemos a multidão, o melhor é auxiliá-lo. Temo que venha a sofrer sozinha dos troianos. Valente embora seja, grande saudade seria para os danos. Assim falando, abriu o caminho, seguido pelo homem divino. Encontraram Ulisses, eleito de Zeus. À sua volta, os troianos já reconheciam como morenos chacais nas montanhas de roda e um chifrado, veado ferido, a quem um homem atingiu com uma flecha no seu arco. E ele foge o veado com a rapidez das patas, enquanto o sangue já o raquete e os joelhos arderam. Mas quando por fim a flecha veloz o subjuga, os chacais sedentos, de carne viva, moram nas montanhas, num bosque sombrio. Só que o Deus traz com ele um leão assassino. Os chacais fogem, todos e o leão para a morte. Assim em torno de fogoso Ulisses, matizado pensamento, muitos e valentes troianos pressionados, mas o herói, brandindo a lança, afastou imperioso dia da morte. Ajax aproximou-se, segurando um escudo como uma torre, e postou-se a seu lado. Os troianos fugiram, cada um para o seu lado, e o guerreiro Menelao levou Ulisses para fora da multidão, segurando pela mão, até que chegasse o seu escudeiro e o seu campo. Então Ajax lançou-se contra os troianos e matou Dóriga, filho bastardo de Príamo, e depois arremeteu contra Pamela, e contra Lisada, e Perisa, e Pírase, e Pilares. Tal como quando o rio cheio desce para a planície, provindo das montanhas invernosas, e impelido pela chuva de Zeus, e muitos secos carvalhos, e muitos pinheiros arrasta, e muita lenha lança no mar. Assim, o glorioso Ajax se lançava sobre a planície, chacinando cavalos e homens. De nada se apercebeu Heitor, pois combatia no flanco esquerdo da batalha, junto às margens do rio escamado, quando numerosas caíam as cabeças de homem, e uma grita indistinguível surgia, em torno do grande Néstor, e do belicoso e do Meneu. Com este se meteu Heitor, praticando terríveis façanhas com a lança e a cavalo. Desbaratou falanges de mancebos, mas do seu caminho não teriam ainda desistido os divinos aqueles, se Alexandre, esposo de Helena, os belos cabelos, não tivesse travado Maco, pastor do povo, na peleja, atingindo no ombro direito com uma seta de farpa tripla. Então os aqueus, que respiravam força, sentiram receio. Não fosse alguém matá-lo na tergiversação da batalha. De imediato, assim disse e dominou ao divino Néstor. Ó Néstor, filho de Neleu, grande glória dos aqueus, monta agora para o teu carro e que monte também. E depressa conduz para as naus os cavalos de casco não ofendido, pois o médico é um homem que vale por muitos outros, quando se trata de retirar setas e aplicar fármacos apaziguadores. Assim falou, e não desobedeceu Néstor de Jerém, o cavaleiro. Logo subiu para o carro e para junto dele subiu também Maca, filho de Asclena, o médico irrepreensível. Chicoteou os cavalos que não se recusaram a correr até às côncavas naus, pois era lá que lhes era agradável estar. Porém, Cebriones viu os troianos a fugir em debandada em pé junto de Heitor, e assim lhe dirigiu a palavra. Heitor, é aqui que nos estamos a meter contra os danados, na extremidade da guerra dolorosa, enquanto os outros troianos fogem à toa, tanto cavalos como homens. É Ajax, filho de Telamon, que os põe em fuga, conheço bem. Basta o escudo que leva aos ombros. Conduzamos também nossos cavalos e os carros para onde lá, sobretudo os cavaleiros e peões, em uma légua compita-se, atingem e matam uns aos outros, e onde a grita é inextinguível. Assim dizendo, chicoteou os cavalos de belas crinas com o agudo chicote, e eles, ao sentirem o golpe, puxaram depressa o carro por entre os troianos e aqueles. Pisando os cadáveres e os escudos. De sangue estavam salpicados o eixo das rodas e os rebordos do carro, com as gotas que eram atiradas pelas patas dos cavalos e pelas rodas.
Heitor estava ávido de entrar na turba dos homens para nela saltar e desbaratar. Entre os dânaos espalhou um fragor maligno e pouco esteve sua lança inativa. Na verdade, Heitor percorria as falanges dos outros, com a lança e a espada e enormes pedregulhos, mas evitou combater contra Ajax, filho de Telamão. Porém, de seu alto trono, Zeus pai incitou Ajax a pôr-se em fuga. Parou, atordoado, e às costas atirou o escudo de 7 camadas de pele de boi. Com um olhar receoso para a turba, cedeu como um animal selvagem, sempre a olhar para trás e a retroceder, um passo de cada vez. Tal como quando do estábulo é escorraçado o fulvo leão por cães e por homens lavradores, que não o deixam levar a vaca mais gorda, mas mantêm vigília toda a noite, ao passo que ele, ávido de carne, avança, mas nada alcança, pois dardos velozes voam contra ele de mãos audazes. E tochas ardentes que receia ávido, embora esteja, e ao nascer da aurora, tem de partir de ânimo cabisbaixo. Assim, Ajax cedeu aos troianos de coração cabisbaixo, muito contrariado, pois receava pelas naus dos aqueus. Tal como quando o burro que passa junto à seara é mais forte que os rapazes, burro esse em cujas costelas muitos bordões se quebraram, e que entra pela seara dentro e estraga o fundo cereal, embora os rapazes lhe deem bordoada, só que exígua é a sua força, um afinco que lá o tiraram, mas já ele se saciara de forragem. Assim, ao grande Ajax, filho de Talamon, os orgulhosos troianos e seus numerosos aliados alvejavam com lanças no meio do escudo e seguiam atrás dele. E por vezes, Ajax se lembrava da sua bravura animosa, voltando-se para trás para reter as falanges de troianos, domadores de cavalos, outras vezes tentava fugir, mas impediu-os a todos de chegar aos naus velozes e postou-se ele próprio entre os troianos e aqueus, combatendo valorosamente. E as lanças, atiradas por mãos audazes, que se cravavam num enorme escudo à medida que avançavam, e muitas ficaram no meio, sem atingirem seu corpo branco, fixas na terra, desejosas de se fartarem de carne humana. Mas quando o glorioso filho de Evemon, Eurípio, se apercebeu que ele estava a ser alvejado por dardos cerrados, postou-se junto dele e atirou a sua lança reluzente que acertou em Apisaon, filho de Fáusio, pastor do povo, no fígado sob as costelas, e logo lhe deslaçou os joelhos. Eurípio atirou-se a ele para lhe despir as armas dos ombros. Mas, quando o divino Alexandre o viu despojar as armas de Apisaon, imediatamente apontou o arco contra Eurípio e atingiu-o com uma seta na coxa direita. A cana da seta partiu-se, mas a coxa ficou pesada. Logo se imiscuiu no meio do seu povo, receoso da morte. Soltou um grito penetrante e assim disse aos dânaos: amigos, regentes e comandantes dos argivos, voltai-vos e permanecei para afastar o limpo e ardoso de Ajax, a quem alvejam com dardos. Não penso que ele fuja à guerra dolorosa. Permanecei e enfrentai-os para auxiliares o grande Ajax, filho de Talamon. Assim disse Eurípio, louco ferido, e eles, a seu lado, ficaram juntos, encostando os escudos aos ombros e erguendo as lanças. À frente deles chegou Ajax, voltou-se e o estacou, assim que chegou ao grupo dos camaradas. Assim combateram eles como se fossem fogo ardente. Suadas as éguas de Naleu, levaram o Nestor da guerra e levaram também Macaon, pastor do povo. Viu o divino Aquiles, de pés velozes, pois estava em pé, junto à popa da nau de Cantina, fitando o íngreme sofrimento e a bandada lacrimosa. Imediatamente chamou por Pátroclo, seu companheiro, gritando junto da nau. Ele ouviu e saiu da tenda, igual a Ares. Para ele foi o início da desgraça. Aquiles falou primeiro Pátroclo, valente filho de Mnécio: porque me chamas, ó Aquiles, porque precisas de mim? Respondendo-me assim, falou Aquiles, de pés velozes: divino filho de Mnécio, que encantas o meu coração. Penso que agora os aqueus estarão de roda dos meus joelhos, suplicantes. Sobreveio uma desgraça que já não se pode aguentar. Mas vai tu agora, ó Pátroclo, dilecto de Zeus, e pergunta a Nestor quem é o homem que ele traz ferido da batalha. Na verdade, em tudo me parece ser Macaon, filho de Asclépio, mas não me foi possível ver os seus olhos, pois os cavalos passaram rápidos, ávidos de seguir em frente. Assim falou, e Pátroclo obedeceu a seu companheiro amado e foi correr ao longo das tendas e das naus dos aqueus. Quando os outros chegaram à tenda do filho de Naleu, desmontaram e pisaram a terra, provedora de dons. E Eurimedonte, o escudeiro, desatrelou do cabo os cavalos do ancião. Enxugaram o suor das túnicas, de pé na praia, com o ar do mar.
mas depois foram para a tenda e sentaram-se em assentos. E para eles misturou a bebida e a cameda de belas tranças. Ela com Sião trouxera de Tene, onde aqueles saqueou a cidade, filha do magnânimo Assino. Tinham escolhido os aqueus para ele, porque de todos ele era o melhor no conselho. Primeiro junto deles pôs ela uma mesa bela, com pés de precioso azul, bem colhida, e sobre ela colocou um cesto de bronze e uma cebola para temperar a bebida, pálido mel e grãos moídos de sagrada cevada. Colocou também uma lindíssima taça que de casa trouxeram a Sião, cravejada de ouro. Era uma taça de 4 asas e em torno de cada uma 2 pombas douradas debicavam alimento, e por baixo havia 2 copos. Outro homem só a custo a levantaria da mesa se estivesse cheio, mas o ancião misturou. Nesta taça, a mulher semelhante às deusas misturou vinho de trâmino e por cima ralou queijo de cabra com ralador de bronze, e polvilhou depois a branca cevada. Convidou-os a beber, depois que preparou a bebida. E depois de terem bebido e afastado a sede ressequidora, deliciaram-se a contar histórias um ao outro. Mas eis que Pátroclo estava à porta, homem de vinho. Ao vê-lo, se levantou o ancião do trono fulgente. Conduziu-o pela mão e disse-lhe para se sentar. Mas Pátroclo, de onde estava, não quis estar no livro e disse: Sentar-me não quero, ó ancião criado por Zeus, não me convencerás. Venerando e respeitado é quem me mandou para saber quem é o homem que traz esse ferido. Mas eu próprio estou a reconhecê-lo. Vejo que é Macaon, pastor do povo. Agora voltarei de novo para Aquiles, para lhe dar notícia. Tu sabes, ó ancião criado por Zeus, quão terrível é aquele homem. Depressa burlaria quem não tem culpa. A ele deu resposta Nestor de Gerênia, o cavaleiro. Será que Aquiles está assim preocupado com os filhos dos aqueus, tanto quanto foram feridos por dardos? Nada ele do sofrimento que campeia no exército. Pois os melhores jazem no meio das naus, com feridas infligidas por setas e lanças. Ferido está o filho de Tideu, um possante de homens. Ferido por lanças está Ulisses, famoso lanceiro, e Agamenon. Ferido foi também Eurípides, como flecha na coxa. E este homem aqui trouxe eu mesmo agora da batalha, ferido por uma seta disparada da corda. Porém Aquiles, valente embora seja, não se compadece, nem tem pena de danos. Será que está à espera de que as naus velozes junto do mar, a revelia dos argivos, sejam consumidas pelo fogo ardente, e nós próprios sejamos chacinados, um a seguir ao outro? Pois a minha força já não é o que era nos membros flexíveis. Quem me dera ser novo e ter a firmeza na minha força? Como quando surgiu o conflito entre eleios e o nosso povo, por causa do roubo de gado. Nesse tempo, matei Itilomeu, valente filho de Epíroco, que habitava na Hélide, quando eu levava o gado que tomaram os em retaliação. Ao lutar pelos seus bois, fui ferido entre os dianteiros por uma lança da minha mão e tão bom. Os campónios fugiram por toda a parte. Muitos espós nós reunimos daquela plaria, 50 rebanhos de bois e outros tantos de ovelhas, outras tantas varas de porcos, tantas cabras variadoras, assim como 150 éguas russas, todas fêmeas e muitas amamentando seus povos. Todo este gado levamos para Pilo, cidade de Meleu. À meia da noite, regozijou-se Meleu em seus pies, porque muito espólio e coubera ao partir para a guerra, ainda novo. Os arautos proclamaram alto ao nascer da aurora que todos teriam a ver o que lhes era na divina luz. Todos os que eram os regentes dos pilos reuniram-se e fizeram a divisão, visto que para com muitos estavam no país de Egito. Pelo que em Pilos éramos poucos e oprimidos, em por lá passaram as grandes forças heráclidas, éramos anteriores e todos os mais violentos foram dizimados, pois 12 eram nós, os filhos do irrepreensível Meleu. Só eu sobrevivi, todos os outros foram mortos. Por isso, os altivos e feios, vestidos de bronze, quiseram ultrajar-nos, congeminando planos maldosos. Do espólio Meleu escolheu um rebanho de bois e um grande rebanho de ovelhas. Escolheu 300 como os seus pastores, pois para com ele havia uma grande dívida na elite divina, 4 cavalos, arrebatadores de prémios, com o carro respectivo que tinham ido aos jogos. A corrida era para ganhar uma
Mas Augeu, soberano dos homens, ficou com eles e mandou embora o cocheiro, cheio de pena dos cavalos. Por causa destas coisas, palavras e atos, se encolerizou o ancião e tirou abundante recompensa. O rei esteu ao povo para dividir, para que ninguém visse sonegada a parte que lhe cabia. Dispunhamos então de cada coisa e na cidade oferecíamos sacrifícios aos deuses. Mas ao terceiro dia todos os hipéis viram muitos homens e cavalos de casco não fendido com velocidade, e entre eles ambos os molinos envergaram as armas, rapazes, embora fossem indispersos da bravura animal. Ora, existe uma cidade chamada Triuressa, monte escarpado, lá longe as bandas do Alfeu, no extremo de Pilos Arenosa. De roda dela acamparam, ávidos de arrasarem por completo, mas depois que atravessaram toda a planície, até nós desceu. Atena depressa do Olimpo para anunciar que nós armássemos de noite, e em Pilos reuniu uma hoste de modo algum contrariada, mas queria com todo o afim combater. E ele não permitiu que me armasse e escondeu os meus cavalos, é que afirmava que eu não sabia os trabalhos da guerra. No entanto, era dos melhores entre os nossos cavaleiros, peão embora fosse, pois assim dispôs Atena ao combate. Há um rio chamado Mineu, que desaguou no mar perto da arena, onde aguardamos a aurora divina. Nós, os cavaleiros dos Pilos, a onda de peões veio depois. Daí a toda a brida, vestidos com as armaduras, chegámos ao meio-dia à corrente sagrada do Alfeu. Aí sacrificámos belas vítimas a Zeus, de supremo poder, um touro a Alfeu e um touro a Poseidon. Mas uma vitela da manada sacrificámos a Atena, de olhos gastos. Em seguida, no exército, tomámos a refeição por grupos e deitámos-nos para dormir, cada homem armado junto às correntes do rio. Porém, os magnânimos hipéis estavam em torno da cidade, ávidos de arrasarem por completo. Mas antes que isso acontecesse, lhes surgiu o grande prélio de Ares. É que, quando o sol se proporcionou por cima da terra, entramos na batalha, rezando a Zeus e a Atena. Assim que começou o combate entre Pílios e hipéis, o primeiro a matar um homem fui eu, para me apoderar dos seus cavalos. Mulion o lancei. Era genro de Augeu, de esposar à filha mais velha, a loira, a Jâmela, que conhecia todos os fármacos que produz a ampla terra. Atingiu frontalmente com uma lança de bronze, tombou na poeira. E eu saltei para o seu carro e de lá combati entre os dianteiros. Mas os hipéis magnânimos fugiam cada um para o seu lado, quando viram o homem tombar, pois era capitão dos cavaleiros e excelente em combate. Mas eu atirei-me a eles como uma negra tempestade e tomei 50 carros. Em cada 2 homens morderam o chão, subjugados pela minha lança. E agora teria eu chacinado os 2 molinos da linhagem de Ator, se da batalha não os tivesse salvado seu pai. O sacudidor da terra de vasto poder, ocultando-se em névoa cerrada. Então Zeus outorgou a grande força aos Pílios. Fomos seguidos pela ampla planície a matar homens e a recolher as suas belas armas, até conduzirmos os cavalos até Vulpracion, rica em trigo, e à rocha Olénia, e ao sítio que o monte da Leisiona é chamado. Foi aí que Atena mandou para trás da hoste. Foi aí que matei o último homem e ali deixei. Mas os aqueus conduziram os velozes cavalos de Vulpracion para Pilos, e todos glorificaram Zeus entre os deuses, e Néstor entre os homens. Portanto, assim era eu, no meio dos varões. Mas Aquiles quer ser o único a ter proveito da sua valentia. Penso que muito ele se lamentará. Meu amigo, diz na verdade incumpriu Menécio naquele dia que lhe mandou da Fetia para Amageno, pois ambos lá estávamos, eu e o divino Ulisses, e no palácio ouvimos tudo de que te incumbiu, pois viéramos à casa bem construída de Peleu para reunir a hoste em toda a terra da Acaia, provedora de dons. Foi lá dentro que encontramos o herói Menécio, tu próprio, e contigo Aquiles. O velho auriga Peleu queimava guardas-coxas de boi para Zeus, que com o trovão se deleita na cercadura do pátio, e nas mãos segurava uma taça dourada, derramando o vinho frisante em flamejantes sacrifícios. Vós ambos talháveis a carne do boi, quando nós aparecemos de pé à porta. E Aquiles, espantado, levantou-se e conduziu-nos pela mão e disse-nos para nos sentarmos. Oferecemos hospitalidade de vida aos hóspedes. Depois que nos deliciamos com comida e bebida, dei início ao discurso e disse-vos que seguisseis. Vieste de bom grado, e eles muitas coisas recomendaram. O ancião Peleu recomendou a Aquiles, seu filho, que primasse pela valentia e fosse superior aos outros todos.
A ti recomendou o seguinte, Menésio, filho de Ator: meu filho, pelo nascimento é Aquiles mais nobre que tu, mas tu és o mais velho, embora pela força ele seja superior. Se a tu a dizer-lhe uma válida palavra, aconselha-o e mostra-lhe o caminho. Ele seguir-te-á em seu benefício. Diz-te incumbiu a Sião, mas tu olvidaste. Mas ainda agora poderias falar ao fogoso Aquiles, talvez te desse ouvidos. Quem sabe se, com ajuda divina, não lhe incitarias o coração pelas tuas palavras. Coisa boa é a persuasão de um amigo. Mas se em seu espírito ele evitava algum oráculo e algo lhe foi transmitido da parte de Zeus pela excelsa mãe, que ele te manda a ti e que consigo siga o restante exército dos mirmidões para que possas trazer luz aos dânaos e que ele te dê suas belas armas para levares para a guerra, na esperança de que, tomando por ele, os troianos se abstenham do combate e assim os deliciosos filhos do Aqueus respirariam, apesar de exaustos, pois pouco tempo há para respirar na guerra, em que facilmente vós, que não estáis cansados, afastaríeis homens cansados das naus e tendas em direção à cidade. Assim falando, incitou o coração no peito do padre, que voltou a correr para as naus daquilo. O Iacida, mas quando junto às naus do divino Ulisses chegou, Pátro, da sua corrida, lá onde era o local da Assembleia e da Justiça, e onde estavam também os altares dos deuses, foi aí que deu de caras com Eurico, filho de Hermon, criado por Zeus, ferido por uma seta na cruz, cocheando do combate, e escorria do suor, dos ombros e da cabeça e da ferida aflitiva. Corria um negro sangue, mas a sua mente estava intacta. Ao vê-lo, se compadeceu o valente filho de Menésio, e chorando, lhe dirigiu palavras apetrechadas de amo. Ah, desgraçado, regentes e comandantes do danado. Assim estava destinado que longe dos familiares e da pátria, saciais com a vossa branca gordura os rápidos cães de Troia. Mas diz-me tu agora, ó herói Eurico, criado por Zeus, se usa aquele que tem ainda o possante Heitor, ou se morreram subjugados pela sua lança. Respondendo assim, falou Eurico frio. Já não haverá, ó patraco, criado por Zeus, defesa dos aqueus, mas lançar-se-ão para as escuras naves, pois todos os que antes eram os melhores guerreiros jazem juntos das naves, feridos por setas ou lanças, às mãos dos troianos, cuja força aumenta sempre. Mas ajudam tu agora e levam-me à minha escura nave, e cortam da coxa a flecha e lava-lhe o negro sangue. Com água morna e nela aplica fármacos apaziguadores, excelentes, que se viste teres tu aprendido daquilo, a quem ensinou Quirón, o mais justo dos centauros. Pois penso que dos médicos, ou delírios e Macau, um deles já esferiu por entre as tendas. Ele próprio precisava de um médico irrepreensível. O outro está na planície, a aguentar a aguçada arremetida dos troianos. A ele deu a resposta o valente filho de Menésio. Como podem ser estas coisas? O que faremos, ó herói Eurico? Estou abalado para transmitir ao fulgor Aquiles a mensagem de que me incumbiu Nestor de Jeremia, guardião dos Aquiles, mas não te negligenciarei assim, aflito como estava. Falou e, abraçando o pastor do povo debaixo do peito, levou-o para a tenda. Ao vê-lo, o escudeiro estendeu no chão peles de boi. Então, com uma faca, lhe cortou pátria. De anca a afiada seta penetrante e da ferida lavou o negro sangue. Com água morna e sobre ela aplicou uma raiz amarga, esfregando-a com as mãos. Raiz anuladora da dor, que reteve todas as dores. A ferida secou e o sangue estampou.